boa tarde a todos. Vamos dar início ao nosso programa Saúde Mental, que fala sobre saúde mental e saúde espiritual. O programa se chama Estreitando Laços, na apresentação do pastor Rogério, aqui como teólogo, e eu, Carlos Eduardo, como psicanalista. Nós estamos na Rádio Magia FM todas as quintas-feiras, a partir das 17h30, trazendo para os nossos ouvintes, os nossos telespectadores, que também acompanharão, posteriormente aqui o programa através do YouTube e de outras ferramentas. Hoje nós contamos aqui com a visita, ainda que seja uma visita, não sei se ele está aqui ainda, Valdo Fernandes, o grande lobo. Ele veio aqui nos prestigiar, estou ouvindo ele. Veio todo arrumado, etc. Porque ele sabe que o perfume, o desodorante, ele corre nas ondas da rádio, etc. Sim. Então foi bem interessante aqui a presença do Lobo, agradecer, Lobo. Pessoal, nós estamos trabalhando assuntos relacionados aos aspectos emocionais, psicológicos e os aspectos espirituais. Na semana passada, nós falamos a respeito do poder da oração, que até a própria neurociência, hoje ela tem já provas, ou seja, existem comprovações científicas do poder da oração, da verdadeira oração, que é feita com o coração, etc., que nós fizemos toda a apresentação. E hoje nós vamos falar a respeito dos valores humanos. E quando a gente fala de valores humanos, a gente tem que pensar muito bem numa sociedade onde tudo tem preço, onde as pessoas elas sabem o preço de tudo, mas não sabem o valor de nada, onde as pessoas não dão valor àquilo que tem valor e elas dão valor àquilo que tem preço. E nem tudo que tem preço tem valor. Nem tudo que tem preço tem valor. Porque o valor ele não tem a ver com o quanto custa. É uma coisa totalmente diferente. E os valores humanos, eles não têm sido trabalhados há muitos anos, na minha opinião. A própria sociedade, ela não incentiva, ou seja, ela não auxilia a humanidade a desenvolver, a aprimorar os valores humanos. Então, o que se prega na sociedade é o quê? A competitividade. E quando a gente fala de competitividade, existe um grande problema. Por quê? Porque você ser competitivo, muitas vezes, você não está nem aí com o seu semelhante. E como a gente tem, lá no segundo mandamento, que diz amar o próximo como a ti mesmo, e a gente percebe que não há amor, não há respeito também. Porque onde não há respeito, não há amor. Isso é uma coisa que deveria ser pensada, Então, o que acontece? Os valores humanos, eles são o quê? Eles são princípios morais e éticos que conduzem a nossa vida. E como é que nós adquirimos os valores éticos e valores morais? Os valores éticos e os valores morais nós adquirimos através dos processos educacionais, principalmente dentro de casa, onde há uma transferência dos valores, os nossos pais transferem os valores, nós aprendemos através do exemplo, e assim vai. E o que acontece? Lembrem-se que eu falei aqui já várias vezes da formação da consciência. Então, os valores humanos, eles são os princípios morais e éticos que conduzem a vida do ser humano, e eles fazem parte da formação da consciência do homem e da maneira com que o homem age e reage e se relaciona entre ele, com ele mesmo e com a sociedade. Então, um homem que não aprimorou os seus valores, dificilmente ele vai conseguir conviver de forma harmoniosa na sociedade. Valores éticos e valores morais. Os valores humanos, eles, querendo ou não querendo, eles resultam, vamos dizer assim, em normas de conduta que podem determinar as nossas decisões, as decisões importantes. Os valores são construídos socialmente e eles vão orientar as nossas decisões e garantir alguns princípios que regem as nossas ações e, consequentemente, a vida humana.
Uma das coisas que a gente já falou aqui anteriormente, eu me lembro muito bem, a respeito do respeito. Sim. A importância do respeito. E eu digo, para que você respeite o seu próximo, você tem que ter peito. A palavra respeito, ela tem peito nela. Tirei o res, né? E esse respeito, o que que é? É a capacidade de nós termos consideração e sentimento pelas outras pessoas. Esse é o principal valor, é o valor mais importante na condução da vida de uma pessoa. Pois ele pode influenciar as nossas decisões, os relacionamentos e o modo com que a gente vive. Então, o respeito é tudo, é a base de toda e qualquer relação humana. O respeito é a base da nossa relação conosco. O respeito, porque quando eu tenho que ter respeito às leis de Deus, olha aí, eu tenho que respeitar as leis de Deus. Então tudo vem, né? Eu falo assim, para que nós possamos criar uma sociedade diferente daquilo que nós estamos vendo, assistindo ao longo dos anos, nós precisamos trabalhar os valores humanos. E precisamos trabalhar firmemente os valores humanos e principalmente o respeito. Então esse valor, o respeito, ele pode ser manifestado de diferentes formas. Então um exemplo é o respeito às diferenças. E a gente vê que dentro da sociedade não se respeita as diferenças, não se respeita o diferente, não se respeita. Em uma sociedade existem várias formas de pensar, de agir, de reagir, e essas formas, elas dependem especificamente do respeito. Por quê? Porque duas pessoas, não existem dois seres humanos, pastor, isso é importante até a gente conversar um pouquinho sobre isso. Não existem duas pessoas que pensem de igual maneira. Não. Olha, você pode ter gêmeos, né? Aqueles gêmeos univitelinos, eu acho que esse é o termo, não me lembro agora, minha memória não está tão boa, mas os gêmeos iguais, né? Então você tem gêmeos iguais, idênticos, nasceram do mesmo, assim, ó, filhos do mesmo pai, filhos da mesma mãe, foram gerados ao mesmo tempo dentro do útero materno e nasceram, e eles podem ser iguais em aparência, mas isso não garante, e de forma nenhuma garante, que eles sejam iguais no comportamento. Inclusive, Eduardo, boa tarde a todos, né, que estão nos acompanhando e também aqueles que irão nos assistir. Há um fato histórico que tem essa questão aí, Esaú e Jacó, eles eram gêmeos. Rebeca concebeu a luz e ambos tinham comportamentos totalmente opostos. Por exemplo, Jacó era um cara mais caseiro, ele ficava mais perto da mãe, dentro da casa, dentro da tenda. Já Esaú já era caçador, ele ficava mais no campo. E ambos tinham comportamentos totalmente opostos, eram gêmeos, porém, Esaú, ele era um camarada mais, assim, audacioso. Jacó ele é conhecido popularmente pelo povo evangélico de enganador, suplantador, mas na verdade não é tão isso também não, porque ele pegou a benção do seu irmão, porque naquela época tinha aquela questão cultural do mais velho ter o direito da benção, de ser o primogênito, né? Mas a Bíblia diz que em certa ocasião que Esaú vendeu o seu direito para Jacó, trocando por um prato de lentilhas, né? Mas depois houve uma manipulação da parte de Raquel para que Jacó pegasse a benção do pai, que é um outro assunto. Mas o fato é exatamente o que você está falando. Eram gêmeos, mas com comportamentos diferentes, tá? E cada um tinha a sua própria característica, a sua própria personalidade, enfim. Então, o que acontece é o que você está dizendo, né, na sua fala, a questão da respeitabilidade. Hoje vivemos uma sociedade que parece que não há mais respeito. E o respeito, ele é a base de tudo. Ele é a base na vida social, ele é a base na vida matrimonial, ele é a base na vida religiosa. Então, ele abrange em todos os aspectos. O respeito tem que estar entre o casal, tem que estar na relação entre pais e filhos, tem que estar na relação de trabalho, tem que estar na relação escolar, entre o aluno e o professor e o aluno. Então,
O respeito, ele cabe em qualquer lugar. O respeito, ele é a base de tudo. Então a gente percebe, Eduardo, que a sociedade hoje, a questão de valores e virtudes, ela já começou a se perder, não de hoje, isso já faz tempo, porque a falta de respeito, a extinção do respeito. O respeito hoje está em extinção, infelizmente. E onde que não há respeito, há o quê? Há o desrespeito. Onde que não há respeito, há o quê? Há brigas, há contendas. Desarmonização total. Exatamente, né? A falta de harmonia na família, falta de harmonia na sociedade, falta de harmonia no trabalho, ou seja, em qualquer ambiente. Então, hoje a gente vê alguns, né, falando de valores, falando de virtudes, mas eu lembro um dia aqui, que você mesmo disse aqui no dia do nosso programa, que hoje não é uma inversão de valores. Não. São valores personalizados. Que você mesmo disse. Eu usei o termo que chama tailor-made, que é um termo, como o brasileiro gosta sempre de valorizar o idioma estrangeiro, né? Então quando você trabalha no mundo corporativo, vive no mundo corporativo, então o tailor-made é sob medida. E a gente vê que os valores, eles são de acordo com a conveniência. Com a conveniência. O que é conveniente. Então ele é totalmente personalizável. Ou seja, não existem valores. Exatamente. E como você mesmo disse, não tem duas pessoas iguais. Não tem gêmeos iguais. Não, cada um tem a sua forma de pensar, a sua forma de enxergar o mundo, a sua forma de enxergar as coisas. Mas o que une, por exemplo, no meio religioso, no meio espiritual, melhor dizendo, vamos pegar uma igreja. A gente é pastor, a gente lida com pessoas. Todos têm a mesma fé. Todos vão lá para poder prestar um culto a Deus, mas cada um tem o seu modo de pensar, tem o seu modo de agir, mas não é porque eu penso diferente de você em certos aspectos que eu não posso desrespeitar e nem devo desrespeitar o que você pensa. É aí que está o X da questão, porque se eu penso diferente e essa questão de você pensar diferente é um direito que você tem, não quer dizer que eu vou desrespeitar o que você pensa. É essa a questão que está em xeque, Eduardo. Então, a pessoa pensa diferente, já é descartado. Já é a ovelha negra, vamos dizer assim, né? Já é o esquerdopata, esses termos negativos que as pessoas usam. Então, ninguém é igual a ninguém, até porque Deus os criou únicos. Né? Cada um tem a sua personalidade. Somos únicos. Somos únicos. Somos milhões, mas somos únicos. E a questão do respeito, claro que você adquire um âmbito familiar, isso cria uma identidade, mas o respeito... Pastor, vamos falar da identidade, isso é bom, o que você falou agora. Identidade tem a ver com identificação. E essa identificação, isso assim, a primeira sociedade ao qual nós somos inseridos na nossa vida são os nossos pais. Sim. Então, nós vamos nos identificar com o comportamento deles e vamos reproduzir. Então, começamos ali nos identificar com os nossos pais. Aí depois, nós vamos ter acesso a outras pessoas da família. Depois nós vamos para a escola e vamos conhecendo outras pessoas. Escola, que eu digo, desde do berçário, aí você tem toda a educação infantil, que é o ensino fundamental, depois o médio, depois a faculdade, e os nossos ciclos de amizades, e aí a gente vai criando identificações com os atores, com as atrizes, com os cantores, com os charlatões, seja com quem for. E aí você vai criando uma identidade. E cada indivíduo constrói a sua própria identidade de acordo com os seus valores. Sim. Então, quando você não tem valores, você cria uma identidade sem valores. Vocês conseguiram pegar aqui a linha? É assim, ó. Eu crio a minha identidade baseada nos meus valores. E os meus valores, eu crio eles também baseado no quê? Nas relações, nos relacionamentos, na maneira com que as pessoas lidaram comigo, ou seja, a educação que eu recebi dos meus pais, a educação que eu recebo da sociedade. E todos esses fatores, eles influenciam no nosso processo de construção interior. A construção exterior, né, fisicamente falando, ela é um processo natural. Agora, essa construção do nosso caráter, ela é um processo, ainda que em alguns aspectos exista uma certa naturalidade, mas são as relações, os relacionamentos, né, que nós temos com os outros, e logicamente com a gente mesmo, que a gente vai construir essa identidade. E aí vem um X da questão, importante.
Eu já falei aqui e eu repito quantas vezes forem necessárias, que tudo começa no alto. Tudo começa no alto. Calma, não é tudo. É tudo que nós estamos tratando aqui que eu vou já explicar. Tudo começa no alto. Auto-amor, autocompaixão, autorrespeito. E por aí vai. Só que esse auto, a palavra auto lembra do automático. Quando você escuta auto, algo que é alto, então assim, ó, o meu forno é autolimpante. Não sei se você lembra, isso tinha muito. É autolimpante, então ele limpa sozinho. Calma. O auto, ele não é automático. Ele tem um processo. E esse processo do auto depende da nossa consciência, da construção da nossa consciência, que a gente também constrói através das relações, dos relacionamentos e da nossa busca por expansão dessa consciência. E a gente consegue expandir a nossa consciência através de leituras. Importante, a leitura é importante. Não é leia mais, não. Eu lembro que tinha aquelas feiras do livro e eu lembro que falava assim, leia mais, leia mais. Não adianta você ler mais. Se você não sabe escolher, e se você escolher uma coisa que não vai agregar valor, olha a palavra valor, não adianta você ler mais. Você tem que ler melhor. Mas para você ler melhor, você tem que ter discernimento, para que você saiba o que você vai ler. Isso. Para você identificar o que tem valor e o que não tem valor. Numa sociedade onde somente as coisas que têm preço são valorizadas e valorizáveis, fica muito difícil. Então, quando você vê, eu falo assim, toda vez que você vê uma manada indo numa direção, toma muito cuidado. Quando você vê a construção dos ídolos, né, da sociedade, tem que tomar muito cuidado, porque esses ídolos eles são construídos a bel prazer de quem? De quem está no poder. E quem está no poder, eu não estou dizendo que é presidente da república, não. Eu estou dizendo que quem está no poder é quem está atrás do poder, mandando no poder. Esses são os verdadeiros donos e eles não põem a cara na grade. Então, nós temos que lutar veementemente, arduamente, e é uma luta hercúlea, que é uma luta muito difícil, para que nós possamos realmente não perder a nossa essência. Porque a nossa essência, então assim, ó, valores, virtudes e sabedoria. Valores, virtudes e sabedoria. Nós falamos de valores, vamos falar daqui a pouco, se der tempo, eu acredito que não dê tempo, nós vamos falar de virtudes. E talvez mais para frente, num outro programa, a gente fala sobre a sabedoria. Mas eu quero só fazer uma introdução, para que você entenda o que é a sabedoria. E eu não estou dizendo que o que eu estou dizendo é uma verdade absoluta. Mas nós vivemos na era da informação, da tecnologia. Hoje nós temos muito mais informações do que nós tínhamos há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás. Nunca na história da humanidade, a humanidade teve acesso a tanta informação simultaneamente. Isso tem um lado extremamente positivo, mas tem um lado extremamente negativo. Porque se a gente não souber separar o joio do trigo, o que é bom do que não é bom, nós estamos fadados ao fracasso total. E aí, o que acontece com isso? Quando eu não desenvolvi o discernimento, dificilmente eu vou conseguir fazer o processamento. Olha, primeiro ponto, para a gente alcançar a sabedoria que eu estou falando, a sabedoria do homem, é necessário que eu tenha informação. Nem toda informação ela pode ser transformada em conhecimento. Porque tem muita informação que é desinformação. Tem muita informação que é fake news, por exemplo. Sim. Desinformação, fake news. São coisas que servem para dificultar o nosso processamento. E aí eu transformo a informação em conhecimento com a ferramenta do discernimento. Que eu preciso ter criado ela. A capacidade de separar o joio do trigo. A capacidade de processar a informação. E aí quando eu processo a informação e transformo ela em conhecimento, a aplicação do conhecimento me faz sábio. Quando eu aplico o conhecimento. Porque de nada adianta a pessoa ser um poço de conhecimento e ela não aplicar aquele conhecimento que ela detém, que ela possui. Então, a aplicação do conhecimento é a sabedoria. E para a gente conseguir chegar nesse nível, nós temos que aprender a estudar, aprender a pensar por si mesmo. E o pensar por si mesmo, minha amiga e meu amigo, não é pensar em si mesmo. É pensar por si mesmo
não é pensar em si mesmo. Pensar em si mesmo é bom, até certo ponto. Mas eu tenho que pensar por mim. Eu tenho que ser capaz de discernir as coisas. Eu não vou repetir aquilo que os outros dizem, sem pensar no que o outro disse, se faz sentido ou não faz sentido. Eu não sou um papagaio, você não é um papagaio. Ainda que seja uma belíssima ave, papagaio, uma belíssima ave. Mas nós não somos meros repetidores. Nós temos ouvidos para ouvir, mas nós temos cérebro para processar aquilo que ouvimos e transformar aquilo que nós estamos ouvindo. Nós estamos vendo também. Nós temos 5 sentidos. Tato, olfato, visão, paladar e audição. E esses 5 sentidos, eles foram, na minha humilde opinião, sequestrados pela sociedade. Então nós não sabemos mais o que deveríamos ouvir, o que deveríamos ler, o que deveríamos comer, o que deveríamos ouvir. Então, quer dizer, será que nós estamos tendo algum problema? Né? Será que está tendo algum problema? Está. A sociedade, ela está lutando, a sociedade luta arduamente para que nós não consigamos ser quem somos. Então as pessoas, elas querem se transformar naquilo que elas não são, para agradar os outros, porque elas não têm valores. Porque se elas tivessem valores sólidos, e a gente está falando do respeito Sim. é um, mas não é só, não. Nós temos outros, olha aqui, ó. Além do respeito, nós temos a honestidade. E a honestidade é uma outra questão extremamente difícil na nossa sociedade. Também extinção. Extinção. Então veja, nós estamos, eu falo assim que os extintos humanos, eles estão extintos, tá? Extintos mesmo. A humildade é outra. Nossa, é outra que assim, a gente aí, vê que essa é triste, né, pastor? Essa aí, na minha visão, é a mais triste de todas. É a mais triste. E eu falo assim, que o ser humilde, né, é algo que realmente faz toda a diferença. E tem muita gente que acha que tem o rei na barriga, que porque tem um pouco mais de conhecimento. E eu falo que diploma, certificado, ainda que eu seja um defensor, eu não teria como não defender a minha classe, né? E muito difícil também dizer que não é algo importante. É fundamental, sim, para alguns casos, mas diploma e certificado não certificam o caráter dos indivíduos. Então, de nada adianta o indivíduo ter muitos diplomas, muitos certificados, muito conhecimento, se ele não aplica o conhecimento dele, ou se ele se torna soberbo, né? Ele se acha superior. E toda pessoa que demonstra superioridade, na verdade, ela está demonstrando a inferioridade. Olha o grande lobo aqui, está olhando pela janelinha. Eu acredito que também nós estamos aqui recebendo hoje a ilustre figura, né? A ilustre Sim. figura, olha aí, ó. Ilustre figura. Não, o ilustre. Norberto Polastrini. Eu acho que ele está. Eu acredito que ele está, porque eu escutei a voz dele. Ele disse que ele também, estava latitude, longitude, né? Ele passou aqui pra gente as informações. Eu nem lembro, não é carta náutica porque ele não estava na água. Isso. Né? Porque eu não sei como é que chama-se as cartas da aviação, né? Não tenho conhecimento suficiente para isso. Mas ele passou aqui a informação para o Lobo, com latitude, longitude, tinha até altitude também, tinha todas as informações. As informações necessárias. Mas o endereço a gente não sabia exatamente, Não. mas estava nas margens, na barranca, né, no barranco do Rio Grande. Então, muito importante aqui a presença do Norberto Polastrini. Aproveitando isso, vamos aproveitar aqui o momento nosso. Olha, dia 6 e 7 de julho de 2023, 6 e 7 de julho, você que é daqui da nossa região, então você que é de Pedregulho, você que é de Estreito, você que é de Gaçaba, você que é de Rifaina, você que é também de Ribeirão, é de Patrocínio Paulista, é de Cristais Paulista, é de Franca, é de Duverava, enfim, se você é daqui da nossa região, nós estamos fazendo um convite para você. Venha participar da festa, da tradicional festa da Vila Residencial do Estreito, Botina Furada, dia 7 e 8 de julho. Esse ano aqui a festa vai ser realizada no poliesportivo da Escola Estadual Professor José Ribeiro de Barros. Parte da renda vai ser revertida para a manutenção do próprio poliesportivo. Muito bom, demais. E essa manutenção do poliesportivo é porque nós realmente precisamos, um Estado que não está ajudando muito, né? Então a gente precisa de ajuda, a gente precisa da ajuda da comunidade.
E a comunidade, né, assim, o comum da comunidade é essa irmandade, né? Será que a irmandade também não é um valor, né? Sim. A solidariedade é um valor, então Sim. vamos pensar na solidariedade. Então fica um convite aqui. Os organizadores da festa, na verdade, está sob a organização da Associação dos Moradores da Vila Residencial de Estreito, e fica o convite aqui, né, para todas as pessoas que puderem participar, contribuir, na verdade. Nós temos uma outra, voltando aqui ao nosso assunto, nós falamos do respeito, nós falamos da honestidade, nós temos a humildade, também é outra. Temos a empatia. Temos uma outra que é muito triste, essa é triste, hein? Essa é triste. Senso de justiça. Essa é triste. E o que é o senso de justiça? O senso de justiça é você ter a capacidade, a habilidade de avaliar a existência da justiça ou da injustiça nas situações. Então, ser justo é ter como princípio de vida agir com integridade e igualdade, tomando assim as decisões corretas, com equilíbrio, tanto para si quanto para outrem. O senso de justiça também pode se manifestar pela própria capacidade de indignação. E o que nós percebemos na sociedade é que é pouca indignação para tanta patifaria. Sim. Diante de uma situação de injustiça, a pessoa se sente obrigada a intervir, opondo-se àquela situação, ainda que não seja um acontecimento em relação a si próprio. Então não é porque você não está sentindo dor que a dor do outro não exista. Não é porque você tem aonde morar, você tem o que comer, você tem o que beber, você tem o que vestir, que não existam pessoas que não têm. Então a dor do outro, só o outro sente, porque é aquilo que eu falo, só sente o que sente quem está sentindo. Isso. Não tem como, mas a gente tem o senso de justiça, mas para ter o senso de justiça eu preciso de respeito. Para eu ter humildade eu preciso de respeito. Para eu ter empatia eu preciso ter respeito. Então a condição sine qua non dos valores humanos é o respeito. Inclusive Jesus, num dos seus sermões, ele falou sobre as bem-aventuranças, e uma das bem-aventuranças é essa: bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. Quer dizer, fome e sede de justiça. Só que aí nós temos que lembrar que naquela época, eu acredito que sempre existiram injustiças, mas acredito que ali, talvez naquela época, existisse um pouquinho mais do que nós vemos hoje, porque hoje a imagem da justiça, né, a balança, o equilíbrio, que é o que ela busca, e aquela mulher com a espada, né, e com os olhos vendados, sim, a gente percebe que não funciona bem assim. Não. Né? Ela enxerga, ela tem um olho de águia, ela enxerga muitas vezes no bolso. Né? No bolso. No bolso, especificamente. Exatamente. Nós temos aqui um outro valor que é importantíssimo, que se chama educação. Que é também uma das bases de tudo, Eduardo. Educação. Educação. E eu digo que a palavra educação, eu como educador, eu tenho que puxar a sardinha para o meu lado agora. A educação, ela é um processo que deveria eduzir, né? Educar vem de eduzir. E deveria educar o indivíduo para ação. Educação. E você, nós temos 4 pilares de educação: aprender a aprender, aprender a ser, aprender a fazer e aprender a conviver. Mas esses são os 4. Mas eu acredito que deveríamos ter o aprender a desaprender e o aprender a pensar. O aprender a aprender talvez esteja contido nesse pilar a questão do aprender a pensar. Mas o aprender a pensar, eu não posso ensinar alguém a pensar como eu penso. Nós não podemos, senão é doutrinação. Eu tenho que tentar fazer com que o aluno, que o aprendiz, afinal de contas, todos nós somos eternos aprendizes, sim, matriculados na eterna escola da alma que nós chamamos de vida. Então a educação, ela é um processo necessário. Só que essa educação como valor humano significa também, aqui dentro desse contexto, nós agirmos de forma cordial, educada, amável, saber se relacionar com os outros, ter princípios. E aí, de novo, educação também exige respeito. Respeito.
E um dos profissionais menos respeitados na sociedade, não digo que é o mais desrespeitado, mas um dos pouco respeitados são os educadores. E lembrando que o educador, olha que coisa interessante, o educador, né, ele é o único que ensina a todos os profissionais. Todos os profissionais em algum momento, eles tiveram um educador. Exatamente, passaram. Em todas as esferas. Por exemplo, no Japão, que eles têm lá o imperador, né? Tem o imperador, que é importante, mais importante, assim, não é que eu estou dizendo que está mais importante, porque eu não acho que ninguém é mais importante que ninguém. Mas se a gente pensar do ponto de vista hierárquico, no Japão nós temos lá o imperador, que seria o topo da cadeia. E o imperador japonês, ele deve... Por exemplo, eu, cidadão japonês, quando eu vejo o imperador, eu tenho que fazer reverência a ele, que é uma demonstração de respeito. E o único profissional que é o imperador que faz a reverência é o educador. Porque no Japão, a educação sempre foi, ou pelo menos desde quando eles tiveram que se reconstruir, eles colocaram em primeiro lugar. Então, há um respeito muito grande para com o educador. Tá? Essa questão de agir, e a educação ajuda o ser humano a ele se polir, né, como a pedra bruta que somos, a nos polirmos. Então, agir com a educação nas relações humanas é nós sabermos conviver com os diferentes, com as diferenças, né, em ambientes diversos, com respeito, sempre agindo com respeito perante as pessoas, em todas as situações. A educação também se manifesta em não ter determinadas atitudes, como desrespeitar os outros. E me parece que o desrespeito é uma coisa que se tornou tão natural, bonita, de certa forma. Bonita, de certa forma. Isso é muito triste. Muito triste. Nós temos a solidariedade como valor. E a solidariedade é a capacidade de você ter simpatia e atenção com outra pessoa. Ser solidário. Ser solidário. Então, para que você consiga ser solidário, para que a solidariedade possa ser colocada em prática, você precisa nutrir dentro de você sentimentos de desapego, de empatia e de compaixão. Sem compaixão, não há empatia. Sem compaixão, não há solidariedade. E a compaixão é um negócio complicado. Então, na verdade, a solidariedade ela passa a ser um sentimento que melhor expressa o respeito à dignidade humana. Olha só, essa frase é do Franz Kafka, muito interessante. Ele diz assim, que a solidariedade é o sentimento que melhor expressa o respeito pela dignidade humana. Uma das maneiras mais comuns de uma pessoa exercitar a solidariedade é ajudar outra pessoa sem esperar nenhum tipo de retribuição por seu ato. É possível ser solidário de muitas maneiras. Seja ao dar atenção e apoio moral a uma pessoa, seja através de algum tipo de ajuda material, também é uma forma. Mas nós temos que pensar que ser solidário é ser respeitoso, é ser empático, é ser justo, é ser equilibrado. É importante. Ética é um valor. A ética é um valor. E a ética ela pode ser definida como a reunião de princípios que determinam as atitudes de uma pessoa. Assim, agir com ética significa viver de acordo com os valores morais fundamentais. De acordo com a filosofia, a ética é um conjunto de princípios que determinam, princípios determinantes para o comportamento humano e para a vida em sociedade. Aristóteles, que foi um grande filósofo grego, muito importante, Aristóteles, Platão, Sócrates, os três são os três principais, né, que a gente fala muito deles, principalmente dentro da área filosófica. Ele descreveu que a ética tinha 3 fundamentos. O primeiro deles, o uso da razão. A decisão por boas condutas e sentimentos de felicidade. O uso da razão, a decisão por boas condutas e o sentimento de felicidade. Para ele, uma vida ética só seria possível se o indivíduo conseguisse encontrar meio termo entre os excessos e as omissões. O que é isso?
Os extremos, eles exterminam o ser humano. Então a gente tem que tomar muito cuidado com os extremos, com os nossos extremismos, os exageros. Os exageros, os excessos. Aí eu lembro de um texto que diz o seguinte, que fala sobre a concupiscência, que são desejos desordenados, concupiscência da carne, Isso. Concupiscência dos olhos. E aí tem uma terceira via, que lá em 1 João 2,15 está essa passagem, que fala sobre a soberba da vida. E lá fala que isso não provém de Deus, mas provém do sistema. E aí João lhe prossegue dizendo, né, que aquele que faz a vontade de Deus, porque quando você faz a vontade de Deus, você não entra nesse caminho, nessas três vias, que é a concupiscência da carne, a dos olhos e a soberba da vida. Aí ele fala, aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Porque ele vai dizer no contexto lá que essas três vias, é uma visão que eu coloco aqui, elas são passageiras. Seja o desejo descontrolado da carne, seja o desejo descontrolado dos olhos e a soberba, elas são temporárias. Elas vão passar. Mas aquele que faz a vontade de Deus, ele permanece. Então percebe que é algo que foi escrito há 2.000 anos atrás. E aí eu estou lembrando de um outro texto aqui, Eduardo. E o que eu vou ler aqui, seja para os nossos ouvintes, ou seja aqueles que vão nos assistir, parece que eu estou lendo um jornal de hoje, porque nós estamos falando de valores. E tem um texto aqui, que Paulo vai falar, lá para a igreja que estava na capital do Império, a capital de Roma, ele vai falar o seguinte, em Romanos, no capítulo de número 1, olha o que diz aqui, olha que coisa triste, porque é o que estava acontecendo naquela época e é o que acontece hoje. E por haver desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Aí tem a lista aqui, cheios de toda injustiça, você falou de justiça, o oposto, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Parece que eu estou lendo o jornal de hoje, né? Foi escrito hoje, né? Parece que foi escrito hoje. Isso aqui foi escrito há 2 anos atrás. Então veja que esse problema das questões de valores não é um problema recente. A gente pode até entender, Eduardo, sim, houve um crescimento, mas na antiguidade também havia isso. Sim. Paulo estava escrevendo para uma igreja que ficava na capital, que naquela época era o maior império da humanidade, o Império Romano, que foi o império que mais tempo dominou a face da terra, mas a cultura e a questão social, a convivência daquele povo era totalmente desaprovável, né? Ao ponto de Paulo escrever isso aqui, injustiça, malícia, avareza, maldade, possuído de inveja, homicídio, e vai aqui, a lista aqui é enorme. Então veja que, e tudo aqui gira em torno daquela primeira palavrinha, a ausência do respeito. Então quando não há um respeito, ou quando não há respeitabilidade, acontece tudo isso aqui. Então veja que o que está escrito aqui é o que está acontecendo hoje. Você liga o noticiário, Eduardo, tem coisas que você olha assim e vê, meu Deus, será que nós estamos no planeta Terra mesmo? Será que é tanta coisa que é de cair o queixo? Não, sem contar que muitas coisas nós sequer ficamos sabendo. Exatamente. Né? Porque por trás das cortinas, uma coisa importante, tá? O que a grande imprensa, o que a grande mídia veicula é somente o que eles têm interesse. Por quê? Sim. Porque eles ganham com as propagandas, com os comerciais. Sim. Então, assim, eles não vão divulgar coisas que afetem os interesses dos anunciantes deles, por exemplo.
Então, muitas das coisas que a gente vê na sociedade, que a gente ouve nos jornais, tudo bem, a gente fica perplexo com a maldade do ser humano, e eu digo que a ignorância e a maldade não tem limite. Ignorância, maldade não tem limite. Assim como a ganância também não tem limite, na minha opinião. Tem outro texto, Eduardo? Olha aqui, ó, capítulo 3, verso 12, ó, é a mesma coisa, é a continuação, ó. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, como a língua, urdem, engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. É uma boa listinha aqui que Paulo vai enumerar, e parece que a gente está vendo os dias atuais. Porque assim, essa crise de valores, pastor, acho que para você no dia a dia, né, no seu ministério, na sua jornada, eu acho que você percebe que não é uma inversão de valores, mas sim uma crise muito grande, e o distanciamento dos princípios éticos e morais que deveriam ser cultivados por todas as pessoas, eles não são levados em consideração. Porque uma pessoa ética, uma pessoa que desenvolveu a moral, não no sentido, isso a gente tem que tomar muito cuidado com as palavras, porque muitas pessoas, elas não fazem nem ideia de que elas não fazem ideia do que elas desconhecem, né? Porque quanto mais a pessoa diz que sabe, mais você tem que ficar preocupado. Sim. Porque só sei que nada sei. Quanto mais a gente sabe, mais a gente percebe que a gente não sabe nada. Isso. Quanto mais você estuda, você percebe a imensidão, né, do conhecimento. Então, o que nós percebemos hoje na sociedade? Tá? Que a desconstrução do ser humano, a desconstrução da humanidade, ela é um projeto muito claro para mim. Então as pessoas hoje, mais do que antes, elas são conduzidas, porque antigamente se conduziam as grandes massas através de uma série de ferramentas, mas eram muito menos ofensivas. E você conseguia manipular, mas era com uma certa dificuldade. Existia sim, sempre teve manipulação. Só que hoje nós temos a inteligência artificial. E o que a inteligência artificial faz? Ou seja, o que a tecnologia por trás da inteligência artificial faz? Os algoritmos por trás das programações. As pessoas estão sendo desprogramadas e reprogramadas a bel prazer dos interesses materiais. Por que eu digo isso? Porque, por exemplo, as pessoas hoje elas não sabem o porquê que elas gostam das coisas. Muitas pessoas, não estou dizendo todas, elas não sabem por que elas gostam das coisas, elas não sabem por que elas não gostam daquelas coisas que elas dizem que não gostam. Se você pergunta para ela, mas por que você pensa assim? Ela fala assim, não sei o que eu penso. Mas se você não tiver como justificar um argumento sólido, racional, não faz sentido. Então, realmente, a vida sem sentido leva o ser humano por qualquer caminho. Tem aquela história, se eu não sei para onde eu quero ir, qualquer caminho serve. E o que a gente percebe hoje é que as pessoas estão sendo conduzidas, guiadas, teleguiadas através das tecnologias e afins por descaminhos. Então, o que nós deveríamos fazer, né, todos nós, independentemente da sua crença religiosa? Não que nós não devemos acreditar naquilo que não é palpável, né? Mas sim nós deveríamos questionar as coisas. Então a questão questionar, peraí, por que eu penso assim? Por que eu estou pensando dessa forma? O que me levou a pensar em tal situação específica? Por que eu quero tal coisa? E deixar de ser levado pelos nossos desejos que não desejamos, mas que
muitas vezes queremos ter algo porque fulano de tal tem, então eu também quero ter, não quero ficar por baixo. E esse é um problema. Que gera uma competitividade. E a sociedade faz isso o tempo inteiro. Sim. Tá? Então, assim, as redes sociais, elas existem, elas foram criadas especificamente não para que as pessoas pudessem, né, se conectar para o bem da humanidade. Não, foi para poder disseminar. Né, disseminar aquilo que eles querem disseminar. Então, lá se cria um mundo paralelo na rede social e a pessoa, ela se transforma num personagem. E aí vai, é o sofrimento, e ela vê a vida do outro, acha que o outro está bem, mas porque o outro está postando alguma coisa boa, etc. Mas vamos lá. O que nós deveríamos estar atentos? Atentos aos nossos pensamentos, porque os nossos pensamentos, eles se transformam em sentimentos, e sentimentos se transformam em ações. Então nós deveríamos estar processando o tempo inteiro os nossos pensamentos, falar assim, nossa, por que eu estou pensando nisso? E aí quando você escuta esses escritores de autoajuda, né, dizendo que nós não temos que pensar. Não temos que pensar. A melhor coisa é não pensar. Como que você vai fazer? Como é que você vai ficar num estado onde você não pensa? Se você já pensando, a coisa já está feia do jeito que está. Imagina se não pensar. Se a gente não pensar, aí nós estamos fritos. Frito, literalmente. Então, se nós não começarmos a refletir, porque uma vida irrefletir, uma vida sem reflexão, diz ali um filósofo, que ela não merece ser vivida. Uma vida, né, onde o indivíduo não reflita. E essa observação, ela é fundamental de que a gente esteja atento, para que os valores não sejam relativizados, para que os valores não sejam personalizados, como estão sendo. Ou seja, nós precisamos rever os princípios fundamentais da ética, da moral, para que eles não sejam esquecidos, independentemente da condição, da situação, da circunstância. Por exemplo, eu vou ser desonesto porque alguém foi desonesto comigo. Se você for desonesto porque alguém foi desonesto contigo, você está sendo desonesto contigo mesmo e com os outros. E vai ser ruim, porque você vai pagar. E se você acredita num ser supremo, se você acredita em Deus, se você acredita nas leis de Deus, então você deveria estar preocupado com isso. E o que a gente vê é que as pessoas, elas não estão nem aí para nada. É como se elas não temessem. E eu digo que a lei do retorno, independentemente para aqueles que não acreditam em Deus, tem muitas pessoas que não acreditam. Sim. Então eu digo assim, se você não acredita em Deus, tudo bem, mas acredita na lei do retorno, porque a lei do retorno, ela é independente e ela é de universal. Deus. E ela é universal. E ela é intransferível, indivisível, né, imutável, inquestionável e por aí vai. Então tudo que você planta, você vai colher. Então não é porque alguém foi desonesto com você que você vai ser desonesto com outra pessoa. Porque aí você não pode dar o troco na mesma moeda. Detalhe, normalmente quando alguém é desonesto com você, você não vai ser desonesto com quem foi desonesto com você. Você vai ser desonesto com outra pessoa, que não tem nada a ver. E aí aquela pessoa vai ser desonesta com outra, e nós estamos alimentando um ciclo vicioso, onde nós estamos normalizando os comportamentos. Ah, mas eu preciso tirar vantagem de alguém, porque alguém tirou vantagem de mim. Então o mundo não é dos espertos, o mundo é dos despertos, e o desperto é aquele que está acordado, não no sentido negativo, que ele vai lutar para quê? Ele vai lutar para manter a essência dele, porque olha, a nossa essência, ela tem sido contaminada com a nossa indecência. E essa indecência, eu não falo somente da questão, né, porque muito se fala, né, a questão eu não sei que termo que a gente pode usar aqui para não falar um termo muito se fala na questão das relações, principalmente sexuais, né, da impureza, etc. É um ponto, mas não é o único. Não é o único. Porque veja só, você pode se tornar impuro, você pode intoxicar, você pode contaminar a tua essência sendo desonesto, sendo desrespeitoso, não sendo empático. Você está fazendo o quê? Você está se contaminando. Então não é só isso, tem outras coisas. Não é só a questão sexual, que é muito, né, muito batida, rebatida, debatida na sociedade, né, como sendo a principal causa de todos os problemas. Não é. Não estou querendo desmerecer, não.
Ela faz parte Ela também, faz parte. mas não é só ela que Não. faz isso com o homem. Não. Então, o que está destruindo a humanidade é a inconsciência do homem. A falta de consciência, porque no processo educacional não foi trabalhado de acordo. Hoje nós temos as neurociências que deveriam fazer parte do currículo do educador, da pedagogia, de qualquer outra licenciatura, para que a gente pudesse trabalhar. Outro dia eu falei a respeito de OSPB. Eu lembro que eu tive essa disciplina, até conversei outro dia na escola, não sei com quem que foi. E aí fala assim, mas aí você vai trabalhar em cima da moral, e isso, e porque não sei o quê, peraí. Não estamos aqui querendo questionar as coisas, não é uma coisa ditatorial. Eu não sou a favor de regimes ditatoriais, eu sou a favor de equilíbrio, porque o ditatorial é extremo, como o antiditatorial também é extremo. Então nós temos que encontrar o equilíbrio, porque o ser humano, ele não consegue por si só se ele não tiver um direcionamento. Pastor, você percebe que a sociedade, ela desvaloriza os valores. E ela dá valor àquilo que tem preço. Então hoje, para você ser aceito no meio, você tem que ter. Você não precisa ser, você tem que ter. Se você tiver, você é aceito em qualquer meio, sob qualquer circunstância. E não é assim. E você é aceito pelo ter, independentemente daquilo que você é. Exatamente. Então você pode ser a pior criatura da face da terra. Mas se você tem, você é uma boa pessoa. Patrão, doutor, você é muito bem-vindo, venha. E as pessoas, elas sentem uma necessidade muito grande, realmente sente, de serem aceitas. Então, essa inaceitação, a nossa não aceitação de nós mesmos, né, faz com que a gente faça o quê? Que a gente faça qualquer coisa para ser aceito pelos outros. A gente está procurando o tempo inteiro aceitação. O tempo inteiro a gente está procurando se sentir parte integrante de algo. E beleza. Então eu digo assim, consuma, em suma, consuma para ser consumido. Consuma e consuma-se. Porque você precisa se consumir para poder consumir. Como é que é isso? Para eu poder consumir, eu tenho que ter dinheiro. Para eu ter dinheiro, eu preciso trabalhar. Para eu trabalhar, eu estou vendendo o meu tempo. Então eu estou consumindo o tempo que eu não tenho, porque eu não sei quanto tempo me resta, não sei quanto tempo eu tenho, porque eu não sei quanto tempo me resta. Então eu estou consumindo meu tempo para ganhar dinheiro, para poder comprar as coisas, para poder ser aceito pelas pessoas na sociedade, porque é uma sociedade do aparente. E lembrando que o aparente mente mais do que fala a verdade. Isso. Então vivemos numa sociedade do consuma ou suma. Eu me lembro que aconteceu um fato numa churrascaria, se eu soubesse o nome eu falaria aqui, mas eu não lembro o nome. Uma churrascaria na cidade de Ribeirão Preto, que o segurança espancou o morador de rua que estava sentado do lado de fora da churrascaria, na calçada. Eu lembro desse episódio. Distante da porta. Sim. Então ali fica claro, essa é a sociedade que nós vivemos. É a sociedade que fecha os olhos e faz com que nós adormeçamos. Então veja só, existe um adormecimento e existe um outro ponto, além do adormecimento das pessoas, existe uma questão onde as pessoas começam a normalizar aquilo que não poderia ser normalizado. Começam a acreditar no inacreditável, começam a tolerar o intolerável, começam a aceitar o inaceitável e começam a defender o indefensável. Tudo isso em função do quê? Do processo. Do processo são três coisas: deseducação, doutrinação e alienação. É isso. Se nós não resgatarmos os verdadeiros valores, se nós não valorizarmos realmente os valores e não aquilo que tem preço, né? Entender que nem tudo que tem preço tem valor. E tudo que tem valor tem preço? Não, porque o que tem preço não tem valor. Isso. E o que tem valor não tem preço. Como é que é? Esqueci o termo agora. Onde você não consegue colocar preço. Não consegue. No valor você não consegue colocar preço, você consegue colocar preço no que tem valor, você consegue colocar preço naquilo que é precificável, né? E até porque, Eduardo, os valores são eternos. São eternos. Os valores não são transitórios. Não são. Né? A lista que você mostrou para nós aqui, a unidade, o respeito,
a a solidariedade, empatia, a solidariedade, a a educação. educação são valores imutáveis e são valores eternos. Mas perceba, pastor, sabe a sementinha maligna? Sim. A sementinha maligna ela é plantada na nossa mente diuturnamente, diariamente, é de dia e noite, diuturnamente, de dia e de noite. É assim, ó. A sociedade, ela diz assim, time is money, tempo é dinheiro. Sim. Peraí, se tempo fosse dinheiro, então o dinheiro seria capaz de comprar mais tempo. O tempo não pode ser comprado, então nem todo o dinheiro do mundo pode comprar mais tempo. Tempo é vida. Time is life. Tempo é vida. Se tempo é vida, então tempo não tem preço. Não. Tempo tem valor. E nós estamos valorizando o nosso tempo? Não. Ah, mas tem gente que ganha com o nosso tempo. Lógico que tem. Quanto mais tempo você fica na rede social, quanto mais tempo você fica na internet, quanto mais tempo você fica no teu WhatsApp, alguém está ganhando dinheiro com isso. Com certeza. Porque quando você não paga por um produto, você é o produto. Quando você não paga por um produto, você é o produto. E alguém está ganhando. Bem, eu acho que o tema valores, acho que a gente conseguiu ir bem. Sim. Na próxima, a gente vai falar, pastor, sobre as virtudes humanas. Que é complementativo, não daria pra gente fazer em 4 minutos, 5 minutos. Sim. Agora, pastor, eu gostaria que você falasse um pouquinho pra gente alguma coisa relacionada a isso, a sua visão com relação a essa questão da desumanização da humanidade. E depois você pode encerrar com a oração tradicional, né, do encerramento do nosso programa. E o convite, pessoal da Vila Residencial Estreito, Vila Barreira, Vila Primavera, e adjacências, porque eu não vou lembrar, Ribita, etc., Águas Quentes, mas eu não lembro o nome dos outros lugares, então eu não vou aqui arriscar. Convidamos, eu e o pastor Rogério, nós estamos aqui convidando vocês para a nossa palestra, dia 6/6/2023. Próxima terça-feira, a partir das 19h30, no Lions, tá? No Clube Lions, aqui da Vila Residencial Estreito. Fica do lado da Mercearia do Carlinho, bem em frente ao antigo cinema, que ainda é um cinema, né? Contamos com a presença de vocês, a palestra é gratuita e o tema é ansiedade. Assunto bom, hein? É um assunto interessante, Sim. É um assunto do interesse de todos. Sim. Então nós contamos com a presença de vocês, o convite está feito, espero que você possa, né, participar, para que nós possamos ali dialogar, conversar, debater e a gente esclarecer a sociedade, que a coisa mais importante é o esclarecimento. O conhecimento é luz, e a luz é a única coisa que as trevas temem. Sim. As trevas temem a luz. Sim, pastor? Sim, é verdade. E as trevas não prevalecem sobre a luz, né? Nunca. Sempre a luz vai prevalecer sobre as trevas, né? Então o convite está reforçado, viu, pessoal? Próxima terça-feira, tá? Vamos falar sobre ansiedade, é um assunto que está também muita evidência. Vamos entender o que é a ansiedade e que são os transtornos de ansiedade. Há uma diferença muito grande de uma ansiedade mera em si e dos transtornos da ansiedade, o que ela pode provocar. Eduardo, fechando aqui, né, o nosso programa, a nossa fala, sobre tudo que nós falamos hoje aqui. A questão do ser humano não sendo humano. O ser humano ele não está sendo humano. E uma das questões que você pegou aí é a questão da empatia. Todos eles são importantes. Não temos que desmerecer um e valorizar outros valores, mas a gente percebe também hoje muita falta de empatia. A questão a compaixão de você se colocar no lugar da pessoa. Exatamente, ainda entra esses assuntos que nós estamos abordando. Pessoas que têm transtornos, pessoas que estão com depressão, a pessoa não consegue se colocar no lugar da pessoa e começa a falar, para de frescura, para com isso, né? Pessoas que estão machucadas, e aí eu encerro a minha fala contando uma parábola. Eu acho que eu até falei um dia aqui, essa parábola aqui, não sei se foi aqui, se foi uma palestra presencial, a famosa parábola do bom samaritano, porque havia 3 figuras na história que Jesus conta, o sacerdote, o levita e o samaritano.
E havia a quarta figura, que foi uma pessoa que foi espancada. Havia um caminho, esse caminho existe até hoje, que é um caminho de descida de Jerusalém para Jericó. A pessoa passando por ali, vieram os salteadores, os ladrões, espancaram ela, deixaram ela semi-morta, desmaiada. E passou esses três personagens no mesmo caminho: o sacerdote, o levita e o samaritano. O sacerdote e o levita, eles representavam a religião daquele tempo, porque na verdade Jesus estava ali mostrando que a espiritualidade e a religiosidade daquele povo estava totalmente fracassada. Passa o sacerdote, ele passa de largo, não teve empatia com a pessoa que estava ali. O levita, o mesmo comportamento. Mas quando veio o samaritano, e detalhe, naquela época, os samaritanos eram mal vistos pelos judeus. Eles eram considerados impuros pelos judeus. E o samaritano, ele passa de perto, ele não passa de largo, ele passa de perto. Ele olha o homem naquela situação e ele teve o quê? Compaixão. Ele teve uma íntima compaixão, ele se colocou no lugar daquele homem. Se fosse eu que estivesse ali. E aí diz a Bíblia que ele desce do seu cavalo, vai lá. Ele tinha consigo azeite e vinho, que naquela época era usado para fazer curativos. Ele socorre aquele homem, coloca sobre o cavalo, leva a hospedaria mais próxima, paga a hospedagem, cura as feridas do homem e diz ainda para o proprietário: olha, se ele gastar algo a mais, você me fala, que ele retorna aqui e paga tudo que tem que te pagar. E aí Jesus lhe pergunta, porque essa história ela se originou através de uma pergunta de um doutor da lei: qual desses três foram benevolentes com o rapaz que foi espancado? E aí eu entendo que esse rapaz que é espancado, que foi espancado, representa a humanidade. A humanidade a cada dia está descendo. Por que ela está descendo? A questão da ausência de valores. E aí entra o âmbito espiritual também, porque nós temos um inimigo que é invisível, que está também por trás disso tudo. E aí entra o que? O nosso papel. Qual é o papel que nós estamos fazendo? Será que nós estamos fazendo o papel do samaritano ou do bom samaritano? Ou se não, nós estamos se comportando como sacerdote e como levita, que só tem a credencial, que só tem títulos, diplomas, mas na verdade não estamos colocando no lugar da pessoa. Então hoje a empatia, a falta de empatia está em evidência, né? A pessoa está morrendo e em vez da pessoa ir lá socorrer, a pessoa está tirando foto da pessoa para colocar em Facebook. Para trás eu vi um negócio que eu fiquei estarrecido. Um acidente, uma BR, não sei qual foi o estado, um acidente feio de caminhões se envolvendo com carros, e as pessoas presas nas ferragens. Em vez da pessoa ir lá socorrer, a pessoa estava filmando: olha aqui, ó, aconteceu um acidente aqui, estou filmando aqui, fazendo ao vivo para ver quantas visualizações ela ia ter ali no Face dela. Gente, olha o ponto que nós chegamos. O sofrimento. Pastor, o sofrimento, ele realmente ele é uma ferramenta muito importante, porque nós estamos nos alimentando do sofrimento alheio. Isso é complicado. Sim. Agora, só existe essa pessoa que está lá filmando a desgraça alheia porque existem pessoas que dão audiência. Exatamente. Porque se uma pessoa tivesse valores, ela não daria audiência. Com certeza. E se ela não dá audiência, o que acontece? O circo, o palhaço, ele só faz palhaçada. Desculpa o termo palhaço. Sim. Não estou dizendo aqui que as pessoas são palhaças. Mas o palhaço, ele só faz palhaçada enquanto ele tem plateia. Isso. Então, aquilo que eu falo, os programas de maior audiência são os programas que envolvem violência. Os filmes também, no passado, hoje eu não sei, mas os programas no Brasil são violência, assim, esses factídios e tal, eles dão audiência. E eu estou dizendo isso porque eu trabalhei em emissora de televisão e a gente sabe que os programas de maior audiência são os factídios, aqueles que têm crimes. Porque as pessoas, elas sentem prazer no desprazer alheio. Elas podem até depois, talvez, falar alguma coisa, né? Mas é importante eu ficar sabendo disso, mas isso desgraça a vida da pessoa. A gente pode saber que tem desgraça, mas a gente não tem que dar audiência para isso. Exatamente. A gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente consome. Isso. Aquilo que você põe para dentro de você, porque é vibração. Quando você fala do inimigo, eu digo assim, existe um inimigo
existe, acredito piamente, mas acredito que nós somos os nossos maiores inimigos do momento que a gente sintoniza em sintonias baixas. Sim. Se a humanidade está decaindo, ela está decaindo porque ela decaiu a questão da vibração dela, pensamento. Então ela vai lá, vai ver um programa de desgraça. Você acha que ela vai ficar bem assistindo um programa de desgraça? Será que ela vai ficar bem assistindo um filme de violência? Não vai. Não vai. Aquilo somente vai gerar violência. Violência só gera violência, gera transtorno, gera problemas. E nós estamos fazendo o quê? Nós estamos realmente decaindo a cada dia mais, em função da falta de consciência. E aí eu encerro, Eduardo. Aonde que estão os valores? Então, você que está nos assistindo... O valor está no preço. Está no preço, exatamente. Então, você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo, vamos refletir sobre isso, tá? Isso não é questão só de espiritualidade, de religiosidade, não, isso é uma questão moral, uma questão ética, uma questão de você pensar no próximo, de você pensar primeiro em si mesmo e você pensar no próximo. Qual que é o nosso papel na sociedade? Seja na esfera familiar, na esfera social, na esfera educacional, na esfera profissional, na esfera religiosa, porque isso é grande de tudo. Então, nós possamos refletir sobre isso, essas questões de valores, né? Quais são os valores que nós estamos carregando? Será que estamos sendo como samaritano? Ou se não estamos se comportando como um sacerdote e um levita dessa vida? Porque o sacerdote e o levita, na história que Jesus narrou, foram totalmente reprovados. E a atitude do samaritano foi extremamente louvável. E Jesus exalta a atitude do samaritano e desaprova as atitudes do sacerdote e do levita. Então, que Deus te abençoe, tá? Terça-feira, se Deus permitir, a gente vai se encontrar presencialmente, como já foi lançado o convite aqui, né, 19h30, e que possamos realmente ser humanos, mas ser humanos mesmo, pessoal, não ser humanos pela boca para fora, mas praticar aquilo que é bom e aquilo que é louvável. Deus te abençoe, um forte abraço, Deus abençoe sua casa, sua família, em Cristo Jesus. Vou te falar um negócio aqui. Posso te falar um negócio aqui? Pode. Nessa parte final, alguém que estava assistindo, depois a gente vai ficar sabendo, alguém que estava nos ouvindo, ou alguém que vai nos assistir, não sei, vai chegar e vai falar assim: rapaz, eu senti algo de Deus. Em nome de Jesus, eu creio. Nessa parte final que a gente foi encerrar, eu senti algo diferenciado. Não sei se você sentiu também. Eu senti um pouquinho antes, um negócio legal, assim, muito legal, no sentido de forte, de positivo. E pastor, eu falo assim, ó, eu acredito muito em Deus, eu acredito que a gente